Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos discutir mais um interessante problema de mecânica clássica. Dessa vez vamos estudar a cinemática de um CD, de um Compact Disc. Essa videoaula é baseada em um artigo da revista The Physics Teacher, de 2006, cujo título é Angular Speed of a Compact Disc. Então nós vamos estudar diversos aspectos cinemáticos do CD, tais como a velocidade angular e o comprimento das trilhas desse CD. A gente vai calcular bastante coisa interessante. Essa videoaula é dedicada a você que é aluno de graduação em Física, Engenharia, Matemática e áreas afins, pessoal. Então curta o vídeo, se inscreva no canal e me ajude a continuar postando esses vídeos interessantes e não triviais sobre física. A gente está começando sobre mecânica, né? Muito bem. Então, pessoal, vamos considerar um CD aí convencional, tá certo? Então, o CD, você sabe, ele tem um raio de 6 centímetros, tá bom? Ele tem um orifício, então, e a região que começa de fato, onde estão guardadas as informações, né, as trilhas, as famosas ranhuras do CD, é essa região compreendida aqui nessa faixa, tá certo? Essa região aqui não tem, né, as informações digitais, então nós vamos aqui colocar as dimensões. Essa distância aqui do centro, né, do eixo do CD, até onde começa a trilha, né, eu vou chamar de R0, essa distância, e essa distância aqui eu vou chamar simplesmente de R, tá certo? Onde essas dimensões são R0 para um CD típico aí, pessoal, de 72 minutos, tá? De gravação, né? R0 vale 23 milímetros e o R ele vale 58 milímetros, tá bom? Na verdade, o R ele vai bem próximo, né? Porque aqui existe uma faixa de cerca de 2 milímetros em que terminam as trilhas, né? As ranhuras do CD. Então, nessa região aqui de 2 milímetros, não há essas ranhuras, essas trilhas. Então, é do centro, né? Do eixo do CD até onde termina essas trilhas, tá ok, pessoal? A gente vai considerar um CD típico aí de 72 minutos, então eu vou colocar o tempo aí total, né, para a reprodução desse CD de 78 minutos. E nós sabemos que a separação, né, entre as trilhas, pessoal, né, é da ordem, né, em torno de 1,6 microns. Eu vou chamar essa separação de H, a separação entre as trilhas, né, do CD, e é em torno de 1,6 micrômetros, tá ok? A informação digital no CD ela é gravada numa espiral de Arquimedes, pessoal. Então, a informação ela está guardada nessas trilhas, que é num formato de espiral, tá certo? Um formato aí espiralar, né? Bom, então a distância aqui do centro, né, do eixo até onde começa de fato a trilha, isso aqui é o meu R0, e o R é a distância do eixo do CD até onde termina, né, essa trilha, essa ranhura. Muito bem, de posse já desses dados, eu consigo determinar o número de ranhuras ou número de trilhas do meu CD. Para achar esse número, N, basta você, então, dividir essa distância, tá? Esse espaçamento que corresponde à quantidade de trilhas, né, ou de ranhuras que eu tenho, que nada mais é do que a diferença R menos R0. Aí eu acho esse intervalo, que é onde de fato tem, né, as ranhuras. Então é só fazer R menos R0 e dividir pelo espaçamento a separação entre as trilhas, pessoal, que nada mais é do que o passo
da espiral. Porque notem, né, a cada volta que você completa na espiral, você se desloca, você percorre uma distância h. Então esse h a rigor é o passo, né, da minha espiral, tá? E aí fazendo essa conta, pessoal, vamos lá, vamos fazer aqui o número de ranhuras. Então vai ser a diferença, né, 58 menos 23, dividido pelo passo, né, pela separação das trilhas, que é 1,6 micrômetros, que eu tenho que transformar para milímetros, então 1,6, 10 a menos 3 milímetros, né, já que 1 milímetro são 1000 microns. E aí, fazendo essa conta, pessoal, eu fiz essa conta aqui, ela dá 21.875, tá bom? Então esse é o número de trilhas ou de ranhuras que um CD típico aí, né, de 72 minutos, possui, tá bom? Muito bem. Só um parênteses, eu vou abrir um parênteses aqui e vou mostrar para você comentar um experimento bastante simples que permite a determinação da separação entre as trilhas de um CD. Então, como você deve saber, né, o CD ele é uma grade de difração, né, uma rede de difração. Então, se você pegar um CD, esse CD aí, né, num suporte, e inclinar ele em relação à vertical, né, em 45 graus, e apontar um feixe de luz laser, tá, nesse CD, você vai então produzir um padrão de difração, tá certo? Caracterizado por pontos de luz, né? E aí, se você coloca então um papel, uma folha em branco no chão, então você vai ter, né, nessa direção aqui, um máximo central, tá? Seguido de diversos máximos secundários, tá certo? E aí, com o auxílio de uma régua, você pode medir esse espaçamento aqui, que eu vou chamar de ΔX, tá bom, pessoal? E sabendo a distância do laser até o CD, que eu vou chamar de L, você consegue determinar pela equação da difração o tamanho das fendas, né? Que é o espaçamento entre as ranhuras do CD, tá? Que eu estou chamando aqui de H, então para determinar esse H, você usa a equação da difração, que é igual a L, que é essa distância, vezes o comprimento de onda, lambda, né, do laser, de preferência um laser vermelho, tá bom, pessoal? E dividido por ΔX, tá? Aí você, utilizando esta expressão, que vem lá, né, da teoria da difração, né, difração de Fraunhofer, aí você consegue descobrir o espaçamento H entre as trilhas, as ranhuras de um CD, usando a difração da luz. Difração é um fenômeno que a gente vai estudar lá mais tarde, né, quando estivermos falando de ondas e oscilações, tá certo? A gente vai tratar desse tema. Bastante interessante. É um experimento muito simples, didático, que inclusive pode ser feito, né, no ensino médio, tá bom, pessoal? Muito bem, então, de posse dessa informação, eu vou fechar agora esse parênteses, tá? Como usar a difração da luz para calcular, de um laser, para calcular a separação, né, das ranhuras, das trilhas de um CD. E isso deve dar em torno de 1,6 micrômetros, tá bom? Muito bem. Nesse momento, eu quero, então, determinar uma expressão que relaciona a distância R percorrida na trilha, tá? Após um certo intervalo de tempo T. Então, pessoal, o leitor óptico, né, que vai ler as informações contidas nessas trilhas, né, em espiral do CD, essa leitura ela é feita em velocidade constante, tá ok? Então, após um certo tempo T, né, eu terei percorrido uma distância IR, radial, ao longo dessa espiral. Como que eu poderia relacionar essa distância radial R com um instante de tempo T? Bom, você pode partir do princípio do seguinte: após uma volta que eu dou nessa espiral, eu ando uma distância H, que é, né, a separação entre as ranhuras, as trilhas desse CD.
Então eu posso partir de uma regra de 3 bastante simples, que é a seguinte. Quando eu percorro então a distância h, eu varri um ângulo correspondente a uma volta completa, né? Então 2π radianos, tá ok, pessoal? Então, para o incremento, né, na distância radial dr, eu vou percorrer um ângulo infinitesimal dθ. Então, a partir disso, eu consigo relacionar dr com dθ da seguinte maneira. dr, então, vai ser igual a h vezes dθ sobre 2π. Tudo bem? Mas até agora, né, eu relacionei então r com θ, a diferencial de r com a diferencial de θ, e se eu integrar isso, eu vou relacionar r com θ, que eu não quero. Eu quero relacionar r com o instante de tempo t. Então, daí eu lembro que o ângulo, né, varrido dθ num certo intervalo infinitesimal de tempo dt é simplesmente ômega vezes dt. Isso aqui é a definição de velocidade angular, ômega, que é dθ sobre dt. E vocês lembrem que a velocidade angular é a razão entre a velocidade linear, tá certo, pessoal? Dividido pela distância r, vezes dt. Tudo bem? Muito bem, então eu vou substituir o dθ por esta expressão aqui. Então aqui eu fico com dr igual a h sobre 2π, que multiplica a dθ, que é v sobre r, vezes dt. Tem uma equação diferencial, esse r que está aqui, eu junto ele com o dr, então tudo que depender de r para o lado esquerdo, tudo que depender de dt para o lado direito. Então a minha equação vai ficar simplesmente assim, r vezes dr igual a h, que é a separação entre as trilhas do meu CD, vezes a velocidade constante, né, de leitura, sobre 2π, vezes diferencial dt. Pessoal, podemos então agora integrar dos dois lados essa expressão. Notem que h, v são constantes, posso deixar para fora da integral, e isso simplesmente vai ficar, bom, os limites de integração, né? O t, então, ele vai de 0 até um t qualquer, um t arbitrário qualquer, e em r, pessoal, o meu intervalo de r não pode ser qualquer um, ele vai, né? Então eu quero integrar na região que eu tenho as trilhas, tá certo? As ranhuras, que é desde R0 até um R qualquer, um R arbitrário qualquer, tá ok? Esses são os meus limites de integração. Então aqui vai ficar R ao quadrado sobre 2, isso calculado de R0 até R, e isso é igual a H vezes V sobre 2π vezes T de 0 até T. Aqui vai ficar, então, R ao quadrado sobre 2, R ao quadrado sobre 2. Deixa eu fazer mais para cá, para a gente usar mais espaço, né, do quadro. Então, vai ficar R ao quadrado sobre 2 menos R0 ao quadrado sobre 2. E isso é igual, então, a esse termo, né, que é H vezes V sobre 2π, que multiplica T. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, agora a gente consegue, né, uma expressão que relaciona R como função do tempo. Multiplico tudo por 2, esse termo eu passo para o outro lado, e isso vai ficar simplesmente R ao quadrado igual R0 ao quadrado mais H vezes V sobre π vezes T. Tudo bem, pessoal? Então está aí, né, a relação entre o quadrado da distância radial R e o instante de tempo T. Tudo bem? Vamos guardar esta expressão, né, aqui em cima, que ela é bastante importante, será bastante importante para a gente. R ao quadrado, R0 ao quadrado mais HV sobre π vezes T. Muito bem, depois então desta expressão, eu agora posso achar uma expressão que relaciona
é a posição angular, né, θ, com respeito a t, ao tempo. Tá certo, pessoal? Então, essa expressão, ela relaciona a distância radial com o instante de tempo t. E agora eu gostaria de achar uma expressão, né, que relacionasse o meu ângulo θ com o tempo t. Então, novamente, né, eu posso utilizar esta expressão aqui de dθ, que é igual a ômega vezes dt, e aí integrar isso dos dois lados e achar o meu ângulo θ. Então, θ vai ser igual à integral de ômega, que é v sobre r vezes dt. E agora, pessoal, eu conheço o meu r, né? O meu r é dado por esta expressão aqui. Então, agora eu consigo determinar uma expressão para o meu ângulo θ. Então, eu vou ter que apagar essa parte e vamos obter, então, esta expressão. Então, θ é igual a integral de v sobre r, que é dado por isto aqui, raiz quadrada de r0 ao quadrado mais hv sobre π vezes t, vezes dt. É uma integral bastante simples de ser feita. Eu vou passar esse termo para cima. Então vai ficar a integral de v, que multiplica r0 ao quadrado mais hv sobre π vezes t elevado a menos meio dt. E aí, fazendo uma mudança de variável, eu consigo, então, integrar aquilo em relação ao tempo. Tá certo, pessoal? Muito bem. Então, essa parte que eu já posso apagar, né? Porque a expressão está anotada aqui em cima. Essa expressão vai ser importante para a gente. Muito bem. Para integrar, então, isto, faço uma mudança de variável bastante simples. Eu vou chamar o termo entre parênteses de u, tá? Então vai ser u igual a r ao quadrado mais hv sobre π vezes t. E então o meu du é igual, né? Esse termo aqui não depende do tempo, só esse aqui. Então vai ficar hv sobre π vezes diferencial de t. Tá bom, pessoal? E aí, então, o dt vai ser π sobre hv vezes du, tá? Que eu vou substituir o dt por π sobre hv vezes vu. Mas tem um v aqui multiplicando, então que acaba cancelando com esse v que vai passar dividindo. E aí a minha expressão em θ vai ser, então, π sobre h, né? Integral u elevado a menos meio du, que é igual, então, a π sobre h. Integral disso aí vai ser 2 u elevado a meio, né? Então vai ficar 2 vezes a raiz de u, onde u é dado por r0 ao quadrado. Bom, pessoal, eu deveria ter colocado os meus limites de integração, né? Que eu acabei esquecendo. Em t aqui, né? Então ele vai de 0 até um t qualquer, tá? Então já dei uma titubeada aqui. Vamos... Bom, a rigor aqui não é t, porque eu mudei a variável, né? Mas depois eu posso voltar para a variável t. Então isso aqui, ó, vejam só. Isso aqui dá 2π sobre h vezes u elevado a meio, né? E aí eu preciso voltar para a variável original e calcular isso entre 0 e t, tá bom? Então vai ficar assim. 2π sobre h, que multiplica a raiz quadrada de u, né, onde u então é dado por esse termo, em t, já vou substituir o t por t, que permanece o mesmo termo, né, r0 ao quadrado mais hv sobre π vezes t. Aí menos, substituindo o u, né, o t por 0, tá? Então vai ficar apenas r0 ao quadrado, que dentro da raiz quadrada sai como r0, então aqui vai ficar menos r0. E pessoal, quem que é r0 ao quadrado mais hv sobre π vezes t? Ora, é o meu r, né? Cadê o meu r aqui?
Tá aqui, né? Essa expressão aqui, ó, tá? Esse termo que está dentro da raiz, nada mais, nada menos é do que o meu r minúsculo ao quadrado. Então, dentro da raiz ele sai como r, e aí então, finalmente, eu posso escrever a minha expressão em θ igual a 2π sobre h, que multiplica r menos r0. Está aí, pessoal, esta expressão bastante interessante que relaciona o ângulo varrido após um número qualquer de voltas, né, em função da distância radial r. E além disso, eu posso escrever isso invertendo. Eu posso expressar o r como função de θ. E aí r vai ser então igual a h sobre 2π vezes θ mais r0. Tá? Pessoal, esta aqui é a equação, tá? É a forma polar da trajetória espiral, tá? Isso aí nada mais é do que a equação polar da espiral de Arquimedes. A espiral de Arquimedes é uma curva do tipo R igual a A mais B vezes θ, onde A e B são constantes e θ é o nosso ângulo θ, tá? Está na forma de uma espiral de Arquimedes, esta expressão bastante importante que eu vou escrevê-la aqui em cima. Então, R igual a R0 mais H sobre 2π vezes θ, tá bom? Vamos então precisar dessa expressão aí. Muito bem, pessoal. Então, agora que nós descobrimos então, né, a equação polar desta espiral, né, que é uma espiral de Arquimedes, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos... antes disso, notem o seguinte, eu posso calcular o ângulo θ para R igual a Rzão, né, igual a R maiúsculo. Tá certo? Se eu calcular o ângulo θ para R igual a R maiúsculo, o R final, eu descubro o quê? Eu descubro o número, né, o ângulo total percorrido desde o começo, né, da espiral até o ponto final, e eu posso então descobrir o número de voltas, que deve bater com esse número aqui, o número de voltas, né, o número de trilhas da espiral, tá certo? Vamos só fazer essa conta aqui. Então, para R minúsculo igual a R, né, que é essa distância aqui final, eu tenho o meu ângulo θ, então, igual a 2π, aí eu calculo, né, isso, o H é 1,6 10 a menos 3, tá? Milímetros, né? Vezes, então, a diferença R menos R0, ou seja, 58 menos 23. Eu calculei esse ângulo, pessoal, esse ângulo dá em torno de 137.444,7 radianos, tá? Que se você dividir por 2π, né, que é uma volta completa, dividindo isso aqui por 2π, você vai achar, então, o número de voltas, que é exatamente aquele, 21.875, tá certo? Voltas, que é o número de trilhas, né, que é o número de ranhuras que eu tenho no CD, tá bom, pessoal? Então, bastante interessante, né, esse resultado. Muito bem, então nós já obtivemos aí a forma polar, né, da trajetória espiral no CD, que é uma espiral de Arquimedes, tá? E relacionamos também a distância radial r com o tempo t. Muito bem, o que eu quero fazer agora? Agora, pessoal, nós vamos, então, calcular o comprimento da espiral de Arquimedes. Após o tempo de reprodução do CD, após os 72 minutos, qual será que é a distância que foi percorrida, né, que o leitor óptico percorreu após ler todas essas trilhas, né, após percorrer toda a trilha, tá certo, do CD. Então isso é um problema de cálculo, a gente vai ter que calcular o comprimento dessa trajetória espiral, né, de Arquimedes, cuja equação
está nesta forma aqui, que é a forma polar. Muito bem, vamos então relembrar a expressão, primeiramente em coordenadas cartesianas, do comprimento de arco, né? Do comprimento de uma curva, que é um problema bastante trivial no cálculo, pessoal. Muito bem, então só para a gente relembrar aqui, dado uma curva qualquer, né? Aqui em coordenadas cartesianas, x e y. Então, se eu pego um elemento infinitesimal, né, ds dessa curva, e eu tenho aqui os incrementos, né, horizontal e vertical, dy, dx, posso imaginar então um triângulo retângulo, aqui e aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Porque no limite, quando esse comprimento tende a zero, eu posso aproximar isso aqui por um elemento, né, de um segmento de reta, e aplicar o teorema de Pitágoras. E então, pessoal, o S, né, que é o comprimento dessa curva, suponha que essa curva vai de um ponto A até um ponto B, então ele é dado pela integral de A até B, da raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos aqui, né, dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Então esta aqui, né, grosso modo, é a expressão do comprimento de arco de uma curva. Tá ok, pessoal? Muito bem, mas a minha expressão da curva de interesse que eu quero, né, da espiral, ela está em coordenadas polares, então eu preciso expressar essa fórmula em coordenadas polares. Para isso, basta lembrarmos as fórmulas de transformação, x igual a r, que multiplica cosseno θ, e y igual a r vezes seno de θ. Isso significa que o meu dx ele é igual a dr cosseno θ menos r seno θ dθ. Onde aqui eu estou aplicando, né, a derivada do produto, né? Então a diferencial de r, cosseno do segundo, menos o primeiro vezes a diferencial do segundo, né? Que é menos seno θ dθ. Da mesma forma, eu tenho para dy igual a dr vezes seno θ mais r cosseno θ dθ. Aplicando então na expressão que lá eu tenho, o comprimento da curva S é a integral de A até B, raiz quadrada, dx ao quadrado. Pessoal, vamos, né, fazer mentalmente esse cálculo, porque não vale a pena escrever todos os termos aqui. Veja só, dx ao quadrado, então vai ficar dr cosseno θ ao quadrado, mais r seno θ dθ ao quadrado, menos duas vezes esse, tá? E quando eu somar com dy ao quadrado, notem que no dy ao quadrado eu também tenho aqui, ó, dr seno θ ao quadrado. Que colocando em evidência o dr ao quadrado, eu fico com seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que pela trigonometria é igual a 1, tá? Idem para o segundo termo. A hora que eu somar esse termo ao quadrado mais esse ao quadrado, fica r ao quadrado, dθ ao quadrado, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Então, isso vai sobrar simplesmente dr ao quadrado mais r ao quadrado vezes dθ ao quadrado. Os termos cruzados, pessoal, eles se cancelam, porque aqui em cima eu vou ter menos 2 r seno θ dr cosseno θ dθ, e aqui eu vou ter duas vezes dr r seno θ cosseno θ dθ, que vão se cancelar. Então, no final da história, eu chego nesta expressão, que aqui está, que permite o cálculo do comprimento de uma curva em coordenadas polares. Tudo bem? Muito bem. Então, a curva que eu tenho é a espiral de Arquimedes, R igual R0 mais H sobre 2π vezes vezes θ. E aí eu preciso, então, do dr, né? Então, vamos diferenciar dr, que é igual a H sobre 2π vezes dθ. Muito bem.
Então, substituindo aqui e lembrando que R, né? Aqui eu preciso fazer R ao quadrado, que é esse termo ao quadrado, né? Substituindo nessa expressão, eu vou ficar então com o seguinte: S é a integral de um certo A até um certo B, raiz quadrada. Esse termo ao quadrado, então notem que vai ficar um dθ ao quadrado aqui, que eu posso colocar em evidência, né, o dθ ao quadrado, que sai da raiz quadrada como dθ. Então isso vai ficar h ao quadrado sobre 4π ao quadrado, né, mais r ao quadrado, então que é r0 mais h sobre 2π vezes θ ao quadrado. E dθ ao quadrado, que sai da raiz como dθ. Pronto, pessoal, esta é a expressão, então, que eu vou precisar integrar, né, para determinar o comprimento da espiral de Arquimedes no CD, tá bom? Durante lá os 72 minutos, né, de gravação dele, tá certo? Já vamos definir aqui os limites superior, né, e inferior. Como eu quero calcular o comprimento total, então, dessa curva, é claro que eu vou ter que ir... Bom, eu estou em θ, né? Então, eu integro em relação a θ, então o θ vai ter que ir de 0 até quando eu chegar lá no ponto final, eu terei percorrido que ângulo, pessoal? Eu terei percorrido 2π mais n vezes, durante as n voltas, né? As 21.875 voltas. Então, o meu limite superior, né, o ângulo θ final, varrido, né, após toda a leitura, é 2π vezes n, tá bom? Esse é o limite superior dessa integral. Muito bem, agora a gente tem então que arregaçar, né, as mangas e resolver essa integral, tá, pessoal? Muito bem. Essa integral, notem que ela é uma integral do tipo integral da raiz quadrada de um certo a ao quadrado mais u ao quadrado vezes du, tá? Então, nós estamos diante de uma integral desse tipo e a gente vai ter que resolver essa integral. Então, já vamos fazer a nossa primeira mudança de variável, chamando esse termo, entre parênteses, de u, tá ok? Então, muito bem, o nosso u vai ser igual a R0 mais H sobre 2π vezes θ, e o meu du, portanto, vai ser então H sobre 2π vezes dθ. Isso significa que o dθ vai ser então 2π sobre H vezes du, tá? E aí, então, essa minha integral, pessoal, que eu vou ter que escrevê-la aqui, então aqui eu já posso apagar. Aqui também eu já posso apagar, né? Isso aqui também. Muito bem. Então, o meu S, ele vai ser igual. Esse fator aqui, ó, 2π sobre H, eu já passo, né? Para fora da integral. Integral de 0 a 2πn, raiz de A ao quadrado. Esse termo aqui eu vou chamar de A, tá ok? Então, o meu A, ele vai ser H sobre 2π, né? Então, A ao quadrado mais U ao quadrado du. Muito bem, pessoal. Então, essa integral nós queremos resolver, né? Eu vou colocar aqui do lado, só para a gente não perder as informações. Então, o meu U, ele é R0 mais H sobre 2π vezes θ. O A, ele é H sobre 2π, tá bom? E então eu preciso agora resolver esta integral aqui, tá? Muito bem. Para resolver aquela integral, a gente já poderia consultar direto, né, uma tabela, uma tábua de integral ou algum software. Na internet existem vários, né, softwares online para você calcular essas integrais. Essa integral ela não é tão difícil, tá, de resolver.
eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu vou primeiramente esquecer esse fator aqui, tá? Só vou levar em conta a integral. E para resolver essa integral, a gente vai fazer uma mudança de variável utilizando funções hiperbólicas, tá ok, pessoal? Muito bem, eu vou chamar de u a vezes seno hiperbólico de t, tá? Bom, já vocês vão entender por que eu estou usando o seno hiperbólico de t ao invés do cosseno hiperbólico de t. Então, fazendo essa mudança de variável, eu preciso do meu du, que é então a vezes a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico de t. E aí, então, substituindo na integral, eu fico com a integral, né, da raiz quadrada de a ao quadrado mais a ao quadrado seno hiperbólico ao quadrado de t vezes a cosseno hiperbólico de t vezes dt. Muito bem, essa integral aqui, pessoal, então ela vai ficar, né? Ela vai ficar integral. Aqui o a ao quadrado eu coloco em evidência, sai da raiz como a, e dentro da raiz eu vou ficar com 1 mais seno hiperbólico ao quadrado de t. 1 mais seno hiperbólico ao quadrado é o cosseno hiperbólico ao quadrado, que vai sair da raiz como cosseno hiperbólico de t. Tá ok? Aí multiplicado por esse a, né, vai ficar um a ao quadrado aqui. Aí cosseno hiperbólico vezes cosseno hiperbólico ao quadrado de t vezes dt. Só revisar, pessoal, lembrem, né, que cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado, isso é igual a 1, tá bom? Diferentemente das funções circulares ou das funções trigonométricas em que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Aqui é cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1, tá? Muito bem, esse cosseno hiperbólico ao quadrado, pessoal, nós podemos escrevê-lo ainda como sendo ao quadrado, né? Já posso tirar da integral. Cosseno hiperbólico ao quadrado é 1 mais cosseno hiperbólico de 2t dividido por 2. Tudo bem? Isso é mais uma identidade, né? Muito análoga com as funções trigonométricas. Esse 2 eu também já posso passar para fora da integral. E aí já integrar o termo a termo. Muito bem, integral de 1 vezes dt vai ser t mais integral de cosseno hiperbólico de 2t dt é a metade do seno hiperbólico de 2t. Tá certo, pessoal? Esta é a resposta, né? A solução dessa integral. Muito bem. Lembrem que seno hiperbólico de 2t é 2 seno hiperbólico vezes cosseno hiperbólico. Então, corta com esse 2 aqui. Isso vai ficar a2 sobre 2, que multiplica... Eu vou escrever primeiro esse termo. Seno hiperbólico de t, cosseno hiperbólico de t, mais t. E agora, né, para a gente voltar às variáveis originais, muito bem. Quem é seno hiperbólico de t? É u sobre a. Né? Quem que é o cosseno hiperbólico de t, pessoal? Vamos lá. Então, voltando para as variáveis originais. Seno hiperbólico de t, ele é u dividido por a. Então, quer dizer que o cosseno hiperbólico de t, ele é raiz quadrada de 1 mais, né, seno hiperbólico ao quadrado de t. 1 mais u ao quadrado sobre a ao quadrado. Muito bem. Isso é igual a raiz quadrada a ao quadrado mais u ao quadrado sobre a. Já que eu deixei sobre o mesmo denominador, a ao quadrado, e sai da raiz como a. Tá? Essa expressão, então, para o cosseno hiperbólico de t, falta acharmos uma expressão para t, pessoal, em função de u.
né? Muito bem. Para isso, eu devo, né, eu preciso lembrar as expressões em termos das exponenciais para seno hiperbólico e para cosseno hiperbólico. Você tem que lembrar que seno hiperbólico de t, ele é igual a exponencial de t menos a exponencial de menos t sobre 2, e o cosseno hiperbólico de t, ele é a soma dessas exponenciais sobre 2. Então, muito bem, para eu determinar o t, né, notem que eu posso somar estas duas expressões, cosseno hiperbólico de t mais seno hiperbólico de t. Então, se eu somar este termo com este termo, eu cancelo a exponencial de menos t, e aí eu tenho duas vezes a exponencial de t sobre 2, que é a exponencial de t. Então, pessoal, para achar o t, eu aplico o logaritmo, né, natural, o ln, e, portanto, o meu t, então, vai ser o ln da soma do cosseno hiperbólico de t com o seno hiperbólico de t, tá bom? Posso, então, finalmente substituir na minha expressão final, né, da integral, desta integral aqui, e então ela vai ficar, bom, então isso aqui é igual, né, continua, então depois dessa digressão, né, que eu fiz, vamos voltar para a integral. Então aqui eu posso apagar, eu estou calculando então esta integral, né, e esta integral, então, vai ser finalmente igual a a ao quadrado sobre 2, a ao quadrado sobre 2, que multiplica seno hiperbólico de t, que é u sobre a, vezes cosseno hiperbólico de t, que é isso aqui, né, raiz de a2 mais u2 sobre a, mais t. Mas quem que é o t? O t é ln, né? ln. Bom, aqui eu vou precisar escrever de novo, né? Então, pessoal, eu vou ter que fazer aqui do lado, porque senão não vai caber. Então, mais, eu vou continuar aqui, mais ln do cosseno hiperbólico, que é raiz a2 mais u2 sobre a, mais seno hiperbólico, que é u sobre a. E aí, então, eu posso já multiplicar, né, pessoal, por a ao quadrado, todos esses termos. E então, notem que aqui, ó, o quadrado vai cancelar com esse de cima, vai ficar u sobre 2, raiz de a2 mais u2, mais a ao quadrado sobre 2 vezes o ln desse termo, né? Que eu posso aqui usar a propriedade do logaritmo da divisão, que é a diferença dos logaritmos, então vai ficar logaritmo desse termo de cima, menos o logaritmo de a, né? Que é esse termo de baixo. Não posso esquecer de multiplicar a ao quadrado sobre 2 por todos. Então vai ficar a ao quadrado sobre 2, que multiplica ln raiz a2 mais u2 mais u, tá? Vezes o a ao quadrado sobre 2, né? Aí menos a ao quadrado sobre 2 vezes ln de a. Então, pessoal, esta é a expressão, tá, que você deve encontrar na tabelada e nas tábuas de integrais dessa integral aqui, raiz de a ao quadrado mais u ao quadrado de u, tá bom? É esta expressão, então, que nós vamos utilizar para calcular a nossa integral, tá? Que é esta integral que aqui está. Muito bem. Vamos, então, começar a resolver a nossa integral de interesse, que é esta aqui, né? Então, finalmente, o comprimento S da minha espiral de Arquimedes vai ser igual a 2π sobre h, que multiplica, então, o resultado dessa integral de 0 a 2πn, né? Então, eu vou ter que substituir o u, tá, por r0 mais h sobre 2π θ e o a por h sobre 2π.
Então vai ficar a ao quadrado sobre 2. Então vai ficar h ao quadrado sobre 4π ao quadrado sobre 2, que é h ao quadrado sobre 8π ao quadrado. Tá certo, pessoal? Não, perdão. Eu tô utilizando esta aqui, né? Perdão, esta expressão aqui. É esta que eu tenho que me concentrar. Então é u sobre 2. O u é esse termo aqui. Então, aqui está errado. Vai ficar, então, u sobre 2. Então vai ficar meio vezes u, que é R0 mais h sobre 2π, vezes θ. Raiz quadrada ao quadrado, que é h ao quadrado sobre 4π ao quadrado, mais u ao quadrado, que é, então, R0 mais h sobre 2π vezes θ ao quadrado. Então, já escrevi o primeiro termo, tá ok? Que é esse termo aqui, para u e a, em termos de θ, né? E h. E eu tenho mais a ao quadrado sobre 2, agora sim. Então, vai ficar h ao quadrado sobre 4π ao quadrado dividido por 2, que é h ao quadrado sobre 8π ao quadrado, ln da raiz quadrada de h ao quadrado sobre 4π ao quadrado, que é o a ao quadrado, mais o u ao quadrado, novamente R0 mais h sobre 2π vezes θ ao quadrado, mais u, então mais novamente esse termo, né, R0 mais h sobre 2π vezes θ, tá? E aí menos, pessoal, menos ln, menos a ao quadrado sobre 2, a ao quadrado sobre 2, então h ao quadrado sobre 4π ao quadrado sobre 2, que é h ao quadrado sobre 8π ao quadrado, ln de a, onde a é h sobre 2π. E aí eu fecho as chaves, porque o 2π sobre h multiplica todo o termo que está entre chaves. Muito bem, então eu preciso calcular, né, este termo que está entre chaves, pessoal, de 0 até 2πn, que são os limites inferior e superior da integral, respectivamente. Então, novamente, né, eu vou substituir o θ, então eu substituo o θ primeiramente por 2π vezes n, né, em todos os termos, aí menos, substitui o θ por 0 em todos os termos e calcula. Muito bem, para θ igual a 2πn, né, quanto que dá o termo que está entre parênteses? Vamos fazer aqui do lado. Então, o termo que eu tenho entre parênteses é R0 mais h sobre 2π vezes θ. Então, o θ eu vou substituir por 2π vezes n, pessoal. Isso aqui vai ficar, então, R0 mais 2π cancela, h vezes n. Ora, quem é R0 mais h vezes n? Se você somar R0, que é a distância do eixo do CD até onde começa a trilha, tá ok? Mais o número de voltas vezes a distância h, que é a separação entre as trilhas, você chega no final da trilha do CD, tá certo? Na última ranhura. Então, R0 mais h vezes n, nada mais, nada menos é do que a distância total r. Isso aqui é a distância r, pessoal. Então, para θ igual a 2πn, esse termo entre parênteses simplesmente vai ficar r, tá ok? Muito bem, então vamos fazer isto. Então, isso aqui vai ser 2π sobre h, que multiplica meio vezes r, não é isso? Esse termo, então, para θ igual a 2πn, vai ficar r, raiz quadrada, h ao quadrado sobre 4π ao quadrado, mais r ao quadrado, mais h ao quadrado sobre 8π ao quadrado, ln, raiz quadrada de h ao quadrado sobre 4π, 2 mais r ao quadrado,
mais R, que é esse termo, né, para θ igual a 2πn. E aí menos h ao quadrado sobre 8π ao quadrado ln de h sobre 2π. Tá bom, pessoal? Então, esse é o termo, né, entre chaves para θ igual a 2πn. Agora eu tenho que descontar, né, menos o mesmo termo para θ igual a 0. Então, vamos lá. Para θ igual a 0, isso aqui some, vai ficar só R0. Então, vai ficar meio de R0, raiz de h ao quadrado sobre 4π2 mais R0 ao quadrado, menos, né, já estou distribuindo menos para todos os termos, h ao quadrado sobre 8π ao quadrado, ln da raiz quadrada, h2 sobre 4π2 mais R0 ao quadrado, mais R0. Fecho parênteses, né, porque o ln é de tudo, é todo mundo, né? Todos esses termos aqui. Aqui não deveria ter um parênteses, tá? Aí menos, mas aí menos com esse menos aqui vai ficar mais, tá? Cuidado. Mais h ao quadrado sobre 8π ao quadrado, logaritmo natural de h sobre 2π. Tá bom, pessoal? Muito bem. Então, essa expressão, tá, que eu encontrei para o comprimento S. E nesse momento, né, deixa eu ver, eu acredito... bom, esse termo aqui, ele cancela, tá certo? Né, menos esse termo mais ele vai dar 0. E aí eu fico apenas com esses outros termos, né? Que aqui estão. E aí, pessoal, não tem mais o que fazer, né? A gente daí já pode substituir os valores numéricos, tá? De R0, R e H. E aí eu consigo descobrir o comprimento S de arco, né? Dessa minha espiral de Arquimedes. Eu já fiz essa conta. Deixa eu só conferir, pessoal, ver se eu não errei nada, né? Se eu não perdi nenhum, então vai ficar 2π sobre H, meio de R, raiz H2 sobre 4π2 mais R2, mais H2 sobre 8π2, ln de R mais esse termo, tá certo? Aí menos esse termo e menos esse termo. Tá certo, né? Tá ok. Aí esse termo aqui, então, ele cancela, né? Com este aqui, tá? E aí, pessoal, se eu substituir, então, né? Eu vou substituir os valores conhecidos, então, de R, R0 e H. E aí, quanto que eu vou achar? Para o comprimento, eu já vou fazer aqui no final. Fazendo essa conta, então, para os dados, tá? Que eu tenho ali, eu vou achar um comprimento, o comprimento total, né, das trilhas desse CD de 72 minutos, ele vai ser 5 milhões. Lembrem que essas dimensões estão em milímetros, né? Então aqui é tudo em milímetros, tá? Aqui também vai ser em milímetros. 5.566.509 milímetros, pessoal. Pasmem com isso. Isso aqui em metros, né? 1 metro tem 1000 milímetros, então se você dividir por 1000, isso dá 5.566,5 metros, aproximadamente, tá bom? Isso aí dá em torno de 5,56 quilômetros. Olha só que coisa fantástica. O comprimento da espiral, né, de leitura de um CD, tá? Durante os 72 minutos aí de reprodução, né,
com essas dimensões aqui que a gente está usando, 5,56 quilômetros aproximadamente. É uma coisa fantástica, né, pessoal? O comprimento total da trilha de um CD, que cabe na palma, né, na sua mão, tá certo? Para você ver o poder da tecnologia, né, da tecnologia atual, coisas tão pequenas carregar tanta informação, né, como um CD. É um CD simples, né, que já até passou um pouco do tempo, né, da era dos CDs, possui, pessoal, tá ok? Muito bem. Vamos então, eu vou mostrar para vocês agora uma outra forma de calcular esse comprimento, mas uma forma mais aproximada. Então, este cálculo aqui, este é o cálculo exato, tá ok? Agora eu vou mostrar para você um jeito aproximado, né, bem mais simples, para chegar neste resultado aí. Muito bem. Vamos voltar aqui então na fórmula original, pessoal. A fórmula original então é esta que está aqui, né? Eu estou cuidando para não apagá-la. Vamos já substituir o A e o U ali, então vai ficar S igual a 2π sobre H, integral de 0 a 2πn, vezes raiz quadrada de A ao quadrado, H ao quadrado sobre 4π ao quadrado, mais U ao quadrado, onde U é R0 mais H sobre 2π vezes θ ao quadrado. Diferencial de θ. Bom, o cálculo aproximado, pessoal, consiste em você desprezar este termo aqui. Esse termo aqui, que é o A ao quadrado, ele é muito pequeno, né, comparado com este outro. Então, eu posso desprezar esse termo e aí isso vai simplificar enormemente a minha integral, tá ok? Então, esse termo sai da raiz, né, porque esse quadrado cancela a raiz quadrada e a minha expressão se reduz simplesmente a 2π sobre h, integral de 0 a 2πn, vezes, do termo, né, R0 mais h sobre 2π θ, vezes dθ, tá bom? Essa integral, então, ela é bastante simples, né, uma integral trivial. Eu já vou apagar, então, essa parte aqui. Vamos então fazer esse cálculo, vocês vão ver que vai dar praticamente, né, a mesma coisa, tá, pessoal? Porque realmente esse termo ele é muito pequeno. Então essa integral é imediata, ela vai ficar 2π sobre h, que multiplica R0 vezes θ, né? R0 vezes θ, de 0 a 2πn, mais h sobre 4π, né? Θ ao quadrado, que a integral de θ dθ é θ ao quadrado sobre 2, de 0 a 2πn. Tá bom, pessoal? E aí, então, né, substituindo os limites superior e inferior, vai ficar 2π sobre h, que multiplica 2πn vezes R0 mais θ ao quadrado, né? Então, 2πn ao quadrado vai ficar 4π ao quadrado n ao quadrado, cancela com esse 4π, vai ficar um π em cima, então vai ficar π vezes h vezes n ao quadrado, não é isso? Muito bem. E aí, fazendo essas contas, né, pessoal, substituindo o n, tá certo? Que é o número que nós já calculamos de trilhas do CD, e o h e o R0, tá? Você também vai chegar praticamente na mesma resposta, tá bom? Você vai chegar aí em também 5.566,5 metros, aproximadamente, tá? 5.566,5 metros, tá? Muito bem. Outro modo também, gente, muito simples, tá? Que eu poderia ter utilizado, ao invés de fazer a integral, é um método bastante simples também.
Tá? A maneira mais rápida de fazer esse cálculo, né, do comprimento da trajetória espiral, que ela é de passo constante, né, por isso que isso que me permite utilizar essa estratégia, é fazer o seguinte, é calcular o raio médio, tá, da espiral. Vamos colocar aqui, ó, outro modo. A gente pode calcular o raio médio da espiral, que nada mais é do que a média aritmética, né? De R0 mais R sobre 2. Você calcula o raio médio, então é só fazer 58 mais 23, divide por 2. E aí, para você calcular o comprimento total da espiral, você multiplica, então, 2π vezes esse raio médio, que é o comprimento médio aí dessa espiral, vezes o número de voltas, pessoal, vezes n, tá? 21.875. Aí você acha o comprimento S da espiral. Simplesmente, a gente poderia também ter feito isso, né? E esse cálculo também vai dar 5.566,5 metros aproximadamente, tá bom? Muito bem, para concluir esse vídeo, pessoal, eu gostaria de dar mais algumas informações para vocês. Vamos calcular a velocidade de leitura desse CD, tá? Para calcular a velocidade de leitura é bastante simples. Bom, eu vou apagar aqui. Para a gente calcular a velocidade de leitura, basta então, né, nós dividirmos. Essa velocidade de leitura ela é constante, então a velocidade é o comprimento total da espiral dividida pelo tempo que leva para eu percorrer toda a espiral do CD, que nada mais é do que o tempo de reprodução, né, do meu CD. Então eu pego 5.566,5 metros, divido pelos 72 minutos, né, vezes 60 segundos, e aí eu acho a velocidade de 1,29 metros por segundo, tá bom? Essa é a velocidade de leitura do CD. E eu posso achar as velocidades angulares, inicial e final. Notem que a velocidade angular, ela varia, né? No começo ela é maior, depois no final ela é menor, tá? E então eu tenho, né? Basta eu dividir a velocidade, que é constante, pelo raio inicial, tá? Que é o R0. Então eu divido 1,29 por 23, né? Vezes 10 a menos 3, tá certo? E isso dá 56 radianos por segundo. E a velocidade angular final é a velocidade v dividido pelo raio R, né? Quando tiver aqui. E isso vai dar 22,2 radianos por segundo, tá ok, pessoal? Muito bem. Para finalizar, então, eu vou obter para vocês nesse momento uma expressão que relaciona, então, o ângulo θ com o instante de tempo t e também a velocidade angular depois, né? Muito bem. Notem o seguinte, pessoal, para a gente relacionar então esse ângulo com o tempo, eu vou partir então da expressão da velocidade angular, que é a razão entre a velocidade linear v e a distância r, né? A distância r. Então, o que é ômega? Ômega, nós sabemos, é dθ dt, né? É a derivada da posição angular com relação ao tempo, e isso é igual a v, que é a velocidade, dividido por r, tá certo, pessoal? Onde r, então, é dado aí pela expressão, né? Que é R0. Eu vou utilizar esta expressão aqui, na verdade, tá bom? Que é R0, né, em termos de θ, claro. Então, R0 mais H sobre 2π vezes θ.
Bom, muito bem. Então eu posso integrar, né, esta expressão, separar as variáveis e integrar esta expressão, tá certo? Então isso vai ficar, né, a integral de 0 até θ, R0 mais H sobre 2π vezes θ, dθ, igual a V integral de 0 a t dt. Tá bom, pessoal? Muito bem. E aí, então, integrando ali, né, ali é bastante simples. Isso aqui vai ficar R0 vezes θ mais H sobre 4π vezes θ ao quadrado, né, porque a integral de θ dθ, θ ao quadrado sobre 2. E aqui vai ficar V vezes t, tá bom? Passo todos os termos para o lado esquerdo. Eu fico então com H sobre 4π θ ao quadrado mais R0 vezes θ menos V vezes t igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau que eu posso achar o θ facilmente utilizando a fórmula resolutiva, né, da equação de segundo grau. Então, θ é igual a menos b menos R0 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, né? R0 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O c é negativo, então vai ficar mais 4 vezes esse termo, vai cancelar esse 4 daqui, então vai ficar h vezes v sobre π, 4 vezes a vezes c. E vezes o t, né? Aqui está faltando o t. Tudo isso dividido, pessoal, por 2a, né? O a é h sobre 4π, tá bom? Muito bem, o ângulo θ, ele não pode ser negativo, tá? Então eu já vou desconsiderar, né? Eu desprezo essa raiz aqui negativa. Então vai ficar com o sinal positivo ali, tá ok? Muito bem. Então aqui embaixo vai ficar h sobre 2π, que eu já posso passar para cima, né, multiplicando. 2π sobre h, tá ok? 2π sobre h vezes a raiz quadrada, né? Esse R0 ao quadrado, pessoal, eu coloco em evidência, tá? Porque aqui tem um R0 também, né? Então vai ficar R0 ao quadrado 1 mais HV sobre R0 vezes π vezes t menos R0, né? Menos R0. Tá, então já considerei a raiz positiva, tá ok? E aí, então eu posso tirar o R0 da raiz, né? R0 ao quadrado da raiz, como R0, coloco em evidência, então vai ficar 2π R0 sobre H vezes a raiz quadrada de 1 mais HV vezes T sobre R0 vezes π menos 1, tá? Porque eu já coloquei o R0 em evidência. Esta, então, é a expressão, tá? Bastante interessante, que relaciona o ângulo θ com o tempo t, tá bom, pessoal? É bastante interessante essa expressão. E se eu substituir novamente o tempo de reprodução de 72 minutos, R0H, a velocidade v, que eu já tinha calculado, né, 1,29 metros por segundo, eu vou então achar um ângulo θ aí total, né, para a volta, que vai me dar então o número de voltas de 21.875, tá? Muito bem, e para finalizar eu vou também mostrar para vocês a expressão da velocidade angular. A velocidade angular nada mais é do que a derivada da posição angular θ em relação ao tempo t. É só derivar esta expressão em relação a t, pessoal. Tá certo? Vamos fazer isso aqui. Então eu vou derivar essa minha expressão, tá? Aqui é uma constante, né, multiplicativa,
pela raiz da função que depende do tempo. Então ela vai permanecer como 2π vezes R0 sobre H. Derivar, que é a regra da cadeia, a derivada do que está dentro, né? Vezes a derivada da raiz. Então isso vai ficar meio, né? Vezes esse termo que está dentro da raiz, elevado a menos meio, e multiplicado ainda pela derivada do que está dentro com relação ao tempo, que vai ficar HV sobre π R0 simplesmente. Tá bom, pessoal? E aí, então, isto vai ficar o seguinte, o π cancela, né? R0 também cancela, o H também cancela, o 2 aqui cancela, e isso vai ficar vamos ver. Sobre... perdão, pessoal, aqui eu esqueci um R0, tá? Aqui eu coloquei um R0 ao quadrado, né, em evidência. Então aqui, na verdade, eu esqueci de colocar um R0 ao quadrado, tá? Aqui, ó. Então aqui, na verdade, é R0 ao quadrado, tá? E é por isso que eu estava achando estranho. Então aqui ficou um R0 ao quadrado, que cancela com esse aqui, ainda sobra um aqui embaixo. Então fica V sobre R0, né? Que multiplica 1 sobre a raiz daquele termo, que é 1 mais HV vezes T sobre π R0 ao quadrado, tá bom? E V sobre R0, o que que é isso? Ora, isso aqui é a velocidade angular inicial, né? Ômega 0, tá? E aí eu posso ainda escrever essa expressão, então, assim, ômega é ômega 0 sobre a raiz de 1 mais H vezes V vezes T sobre π R0 ao quadrado, tá? Se você fizer um gráfico da velocidade angular em função do tempo, é uma curva mais ou menos assim, tá? Para t igual a zero, a velocidade angular é igual a zero, e aí ela vai decrescendo dessa forma aqui, né? Uma função aí que depende do inverso da raiz quadrada do tempo, tá? De acordo com esta expressão. Então é claro, né? Porque a distância a partir do eixo vai aumentando e a velocidade angular vai diminuindo, porque a velocidade linear, ela de leitura do CD, ela é constante, tá ok, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Tiver dúvidas, perguntas, comentem, façam comentários e eu espero vê-los na próxima aula, pessoal. Muito obrigado.